Boa tarde, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição do Close Experts, a nossa nona edição do evento, né? A gente está aqui com a doutora Letícia e a doutora Júlia, já vou chamar elas um pouquinho para se apresentarem, mas primeiro eu queria explicar para vocês o que é o Close Experts, né? A gente teve um número recorde de inscritos nesse evento, a gente está muito feliz por isso, então eu sei que tem muita gente nova acompanhando a gente. Close Experts é um evento mensal que a gente realiza e a gente sempre traz uma pessoa especialista para falar de um tema que é de interesse do nosso público, né? Então, às vezes, o especialista é interno, a doutora Letícia, muitas vezes, essa pessoa, para quem já acompanhou outros Close Experts, já conhece ela. Às vezes, a gente traz uma pessoa de fora, como a gente trouxe a doutora Júlia nessa edição. Então, é uma oportunidade de vocês ouvirem alguns insights principais e também mandarem dúvidas, né? É realmente um momento de troca. Então, a gente gosta muito dessa parte da troca. Então, já vou falar para vocês interagirem com a gente aqui no chat do YouTube. Mandem de onde vocês são, de qual empresa, em qual empresa vocês trabalham, em qual cidade, de qual cidade vocês estão falando, que a gente quer saber quem está aqui acompanhando a gente, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, eu sou gerente de marketing aqui na Close Care, trabalhei toda a minha carreira em empresas de tecnologia, focadas aí nas áreas de recursos humanos, então também interajo com esse público já tem algum tempo. E como eu falei, a gente está aqui hoje com a doutora Letícia, que é a nossa especialista da Close Care no tema de gestão de absenteísmo, e a gente tem a nossa convidada aqui muito especial, que é a doutora Júlia Tanuri, que é médica do trabalho, com especialização em transtornos mentais relacionados ao trabalho, e ela vai trazer para a gente uma apresentação sobre o assunto de hoje, que é NR1, como lidar com as mudanças, tá? Depois que ela falar, a gente vai ter um bom tempo reservado para ouvir as perguntas de vocês e responder, então já incentivo desde já também que vocês usem o chat para trazer essas dúvidas sobre esse tema, né? E antes da gente começar oficialmente o conteúdo, eu vou pedir tanto para a doutora Letícia quanto para a doutora Júlia se apresentarem um pouco melhor para quem ainda não conhece tão bem vocês, tá bom? Fiquem à vontade, gente. Muito bom, gente. Boa tarde, então, para todo mundo. Muito bom aqui, igual a Amanda falou, a gente está na nona edição aqui do Close Experts. Eu sou Letícia, eu sou CEO aqui da Close Care, como a Amanda bem começou aqui falando, a gente é especialista em gestão de absenteísmo, né? Usando aqui tecnologias, mas a gente sempre ensina vocês como que vocês podem fazer melhor a gestão de absenteísmo aí nas empresas onde vocês trabalham. A gente está sempre passando muitas dicas aqui e trazendo especialistas. Sou médica do trabalho de formação, né? E foi nesse momento que encontrei a doutora Júlia no nosso caminho. A gente se cruzou ali por conta da especialidade, uma paixão que a gente tem juntas sobre a questão da saúde dos trabalhadores. Desde então, a gente sempre vem trocando ideias, experiências. A doutora Júlia também super conhecida aí nas redes, né, sociais, que eu sei que vocês acompanham aí também. E hoje é um prazer, porque além de uma admiração, né, como profissional, tem uma admiração pessoal para ela, então a gente está unindo isso aqui. Então, estou muito, muito feliz com essa edição. Vou deixar ela se apresentar. Obrigada, Amanda. Obrigada, Letícia. Prazer é meu. Para quem não me conhece, eu sou Júlia Tanuri. Eu sou médica do trabalho. Eu fiz uma das especializações em transtornos mentais relacionados ao trabalho, já lá atrás. E como a Letícia falou, a gente se cruzou, né? A admiração é mútua. É uma honra estar aqui hoje. A Letícia é uma pessoa que me inspirou lá atrás também. Ela é médica do trabalho bem antes que eu. E hoje eu trabalho numa multinacional alemã, a Henkel. Eu coordeno a parte de saúde em nível Brasil. E fui convidada hoje, então, para falar um pouquinho sobre essa mudança que está deixando todo mundo nervoso, com medo. Boa. Todo mundo falando sobre isso, né, doutora Júlia? E que bom que a gente vai ter essa oportunidade de falar ao vivo sobre isso agora, então. Já vou colocar aqui na tela a sua apresentação. Fique à vontade. Gente, como eu falei, essa é uma
uma primeira abordagem sobre esse assunto para poder iniciar a nossa discussão, a nossa conversa. Então, queremos conversar com vocês. Mandem no chat dúvidas, perguntas, contem como que está sendo feito na empresa de vocês. A gente realmente está aqui para ter essa interação, tá bom? Então, doutora Júlia, fique à vontade, o palco é seu, e a gente já conversa mais com o público também. Obrigada. Bom, nessas últimas semanas, principalmente agora no final dessa última, teve aquela questão adia, não adia, né? Todo mundo ficou naquela expectativa, e a realidade é que ela não foi adiada, apenas as questões das punições, né? Que, vamos dizer assim, teve uma tolerância aí de 12 meses. Porém, as empresas, elas não vão escapar, elas vão ter que lidar, sim, e encarar essas questões relacionadas à saúde mental. Na verdade, a NR1 já teve uma mudança anterior, né, uma atualização, em que ela passou a focar na parte de riscos ocupacionais, né, no gerenciamento de riscos ocupacionais. Isso passou a, então, integrar os sistemas de gestão da empresa, os sistemas ocupacionais. Aqui é um pouquinho da nossa agenda. E aí, aqui eu elenquei as principais mudanças que teve na NR1 como um todo, né? Lembrando que a atual mudança, ela não foca apenas na parte psicossocial. A NR1, na verdade, ela é um todo, né? Então, a gente fala, então, a integração do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, à estratégia da empresa, que é uma coisa que já mudou um pouquinho lá atrás, né, na última atualização que teve da NR1. Isso fortaleceu o conceito da gestão dos riscos ocupacionais, né? O que a gente vê é que é um documento vivo, então é um ciclo contínuo de melhoria. Então, identificar, avaliar, controlar, monitorar e revisar. É uma coisa, antes, quando a gente tinha o PPRA, era a cada 2 anos, né? Era um documento que ficava ali guardado. O PGR já não, mudou, né? E a NR1, ela trouxe isso bem focada. Nessa última atualização, ela vem, então, incluindo os riscos psicossociais, lembrando que esses riscos, eles já vinham também junto com a NR17, né, na parte de ergonomia, e acaba que essa avaliação obrigatória dessa eficácia dos controles, ela vem muito alinhada, então, para documentar todas essas realmente reduzir e eliminar os riscos. Então, você precisa, como é um documento vivo, na hora que você avalia, você sempre tem que ver se as medidas que você implantou foram eficazes ou não, seja para eliminar o risco ou, no mínimo, diminuir esse risco. Ele incluiu também os terceirizados no PGR. Antes a gente não tinha essa sensibilidade, né, de se preocupar com os terceiros. Hoje, na verdade, no Brasil em si, mas principalmente nos últimos anos, a gente vem observando um aumento do número de funcionários terceirizados, né, dentro das empresas, e também veio para simplificar e flexibilizar a parte documental para as pequenas e médias empresas. Mas isso não quer dizer que elas não estariam dispensadas de ter o PGR, mas sim que elas tenham PGR e que elas sejam acessíveis, sempre acessível. E lembrando também que passou a poder ser eletrônico, né, esse documento. Revisando, essas foram as principais mudanças, revisando o PGR, né? Isso é como ele é um documento vivo, o PGR, ele veio também um pouco derivando da ISO 45001, né? Dentro dessa, a gente tem também a ISO 45003, que fala de riscos psicossociais. Então, a
aquela questão de você incluir os riscos ou perigos psicossociais, a gente coloca dentro do PGR, e aí passa a ser eu coloquei numa rodinha, porque você tem que estar sempre revisando esse documento e os riscos. Então, quando você atualiza, incluindo esses riscos e perigos, no caso aqui, psicossociais, por exemplo, você precisa incluir assédio moral, excesso de carga de trabalho, falta de autonomia ou demandas excessivas, metas inatingíveis. Você reavalia os riscos e você vai passar a usar metodologias. Ah, mas que metodologias que eu preciso usar? Né? A gente usa muito lá na RENC uma matriz de risco. Eu acho que é um meio bem, vamos dizer assim, prático, inclusive de visualizar, né, severidade, gravidade, probabilidade dos riscos. Você vai ter que revisar e testar esses controles existentes, ou seja, o que você fez está sendo eficaz, eficiente? Ele está diminuindo o número de acidentes? Ele está diminuindo os riscos? Ele eliminou? No mínimo, precisa diminuir. Se nada disso estiver funcionando, você vai ter que revisar. Planejar o monitoramento e as revisões. Todo documento e todas essas ações, elas precisam ter um prazo, vamos dizer assim, de validade. Então, como prática rotineira, é necessário sempre estar revisando esse documento e atualizando. Como eu falei lá, ele é um documento vivo. Qualquer mudança que acontece, né, lá no seu ambiente de trabalho, que vai mudar algum risco, precisa ser incluído dentro do PGR. E a documentação que passa a ser eletrônica, e isso precisa ter evidência, ou seja, treinamentos, equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual, as políticas, tudo precisa ser evidenciado. Que as pessoas fizeram, que foi feito esse tipo de treinamento, foi feito esse tipo de ação, né? É importante definir esses cronogramas para revisão do PGR. Então, não é que você vai fazer o documento e vai largar lá e cumpriu uma normativa, não. Toda vez que tiver uma mudança, novamente, você precisa reavaliar, você precisa incluir no PGR. É um documento vivo. Ele vai mudar ao longo das atualizações que você tiver no seu trabalho. É importante também lembrar que as evidências elas servem também para as inspeções. Então, listas de presença, relatórios de incidentes, até mesmo avaliações de eficácia. Tudo isso comprova que você está realizando ações para prevenir acidentes, para prevenir doenças, tudo para minimizar os riscos, né? E aí, como o time de saúde ocupacional, ele pode e deve se preparar. Acho que isso é uma das coisas mais que as pessoas, vamos dizer assim, ficaram mais nervosas, mais preocupadas. Porque quando a gente fala de risco psicossocial, ele não é, vamos dizer assim, palpável. Né? É diferente dos outros riscos, ele é mais complexo para se avaliar, ele é mais difícil de medir, né? Não tem uma receita de bolo, vamos dizer assim, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa focar é em treinamento e capacitação das equipes. Então, começa tudo dentro do seu SESMIT. A sua equipe, o time do SESMIT, ele precisa estar além de treinado, capacitado para conseguir avaliar esses riscos psicossociais. Não é um trabalho que a área de saúde ou a área de segurança vai exercer sozinha, é um trabalho que precisa estar integrado, sim, com RH, segurança, ergonomista, psicologia. É um trabalho multidisciplinar.
E acaba que uma mão, você dá a mão de uma área para outra e acaba sendo uma abordagem integrada. A atualização do PCMSO, então, uma vez que você atualizou o seu PGR, obrigatoriamente você vai ter que atualizar o seu PCMSO. Esse PCMSO que antes a gente fazia e tinha lá validade de 1, 2 anos, hoje ele vai ter que ser alterado, ele vai ter que ser atualizado, né? Alterou, mudou o PGR, precisa atualizar o PCMSO. Então, a gente precisa incluir, no caso, indicadores de saúde mental. Uma vez que você colocou no seu PGR que existe esses riscos, o PCMSO vai ter que ser atualizado também, né? E aí entra, então, os KPIs de saúde mental. Interno, né, da empresa, eu acho que um ponto muito importante é fazer campanhas de comunicação. Então, além de trabalhar com RH, segurança, psicologia, precisa ter um canal de comunicação muito claro, muito aberto, com todos os funcionários, com a empresa toda, para ir conscientizando os gestores, os funcionários. E assim, gestores, quando eu falo, é alta liderança. Não adianta a gente tentar começar de baixo para cima, então começar ali no chão de fábrica e querer atingir a presidência. Isso não vai funcionar, a gente precisa começar de cima, né, conscientizando as altas lideranças e para baixo, né. E um item que é assim, a gente precisa começar a usar, e por incrível que pareça, a gente ainda tem alguns lugares que não fazem uso de nenhum software de gestão de saúde e segurança. A gente precisa ter um sistema de gestão para conseguir gerenciar todos esses dados, para a gente conseguir compilar esses dados, para a gente poder fazer um plano de ação. Então, mais do que nunca hoje, precisamos utilizar a tecnologia. Isso facilita muito o nosso trabalho. E aí eu trouxe aqui algumas ideias, lógico que não são só essas, e cada empresa tem a sua realidade, né? Mas trouxe algumas boas práticas aí para a saúde mental. Fazer programas de apoio psicológico, eu acho que isso é o que a maioria das empresas vem fazendo. Elas trazem lá uma telepsicologia, elas trazem um atendimento com psicólogo, às vezes eles colocam até um psiquiatra dentro da empresa, mas quando a gente faz isso, a gente está agindo só ali, depois que já estourou a bomba, né? Mas a gente precisa evitar que se chegue a esse ponto. Então, é importante a gente estabelecer políticas, então, por exemplo, políticas de prevenção de assédio, ter uma gestão equilibrada da carga de trabalho, aí mais do que nunca a gente fala de flexibilização da jornada de trabalho, trabalho híbrido. Algumas empresas trabalham até de forma mais em home do que presencial. Programas de mindfulness e meditação guiada, algumas empresas têm realizado isso. É um treinamento, não é uma coisa que você vai colocar ali numa ação e acabou, não, é um treinamento, a gente precisa começar a falar mais disso também. Treinamento das lideranças em gestão emocional e manejo de estresse é muito importante. Comunicação aberta e canais de escuta dentro da empresa. A empresa precisa se mostrar realmente aberta a escutar e que realmente ela está aberta para acolher esses funcionários. Campanhas de conscientização de saúde mental, que é fundamental também, e avaliação contínua do clima organizacional. Eu acho que isso é um jeito da gente também reavaliar e avaliar sempre o que está sendo feito. Então, na verdade, em resumo, os pontos, né, de tudo isso que é importante: revisar e atualizar o PGR, integrar a área de saúde ocupacional com as lideranças e com o resto da empresa, não só o SESMIT. E a empresa ela precisa priorizar a saúde mental, porque a saúde mental ela faz parte da estratégia de negócio. Então, acho que
eu trouxe uma pincelada, e acho que agora a gente começa a discussão, que agora que vai ficar bom, né? Exatamente, exatamente. Acho que agora que começa a ficar bom. Amanda, você ia falar alguma coisinha? Posso só trazer Pode fazer seu aqui? comentário, Lê. Tá bom? Boa, boa. Enquanto o pessoal, já vi que tem algumas perguntas acontecendo por aqui, aí eu já vou pedir para o pessoal também já começar a fazer as perguntas ali. E eu queria trazer alguns pontos que acho que a doutora Júlia explicou aqui muito bem, né? Sobre. Ela falou várias vezes, gente, é um documento vivo, né? Então, a gente que é da área de saúde e segurança, quem já está um pouquinho mais nessa jornada, sabe que por muitos anos a saúde e segurança do trabalho ficou conhecida, né? Como aquela área que tinha um monte de documento, não era? Assim, tem uns programas lá, tem uns autos, tem uns negócios lá. Isso já mudou faz tempo, mas acho que muitos de vocês ainda tiveram essa experiência, né, de ser uma área assim extremamente burocrática, gente, aquele negócio que precisa ali dentro da empresa. Isso vem mudando muito, né? E acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento único, tá? Dentro da saúde e segurança, onde a gente está passando realmente a ter que mostrar evidências, né? Evidências do que está acontecendo, evidências do que estamos fazendo e se estamos movendo realmente ponteiro, né? Então não deixamos, acho que de uma vez por todas, essa sensação de que podemos fazer um documento que vale ali por 2 anos e está tudo ali quietinho, né? E fica ali, estou cumprindo. Agora o cumprimento, ele vem que você tem que demonstrar. E não é só você escrever o plano de ação. Então, assim, você pode ter todas as boas práticas que você quiser, você pode contratar vários fornecedores. Se você não mostrar que o que você está fazendo está mudando o ponteiro, né? Acho que é isso que você vai estar pondo em risco. Porque vamos pensar, gente, o que a gente quer não é comprar um serviço e falar que está fazendo, né? A gente precisa se responsabilizar, igual a doutora falou, a gente precisa priorizar a saúde mental, e a gente vai precisar começar a demonstrar mais. Então, esse acho que é a grande mentalidade que eu diria que a NR1 vai trazer, e acho que depois todas as outras NRs, não é um movimento só da NR1, gente, é o que a gente já vem falando vai por vários tempos. Vem um movimento, né? Mas acho que a NR1 ela traz, ela movimentou mais, né? Eu acho que todo mundo para se mover e começar a praticar mais o gerenciamento da saúde, o gerenciamento dos programas, trazer as evidências, né, com relação a isso. E acho que isso gera um medo enorme nas equipes. Acho que está todo mundo querendo contratar, sair fazendo as coisas assim. Mas, gente, vocês têm muitas coisas. Olha as coisas que a doutora falou aqui. Programa de pesquisa de clima organizacional. As empresas têm, gente. Não precisa. Tem muitas coisas que vocês têm. E é isso que eu falo até da gestão de absenteísmo, certo? Quem faz a gestão de absenteísmo tem um insumo já gigante para fazer um programa de gestão de absenteísmo, extrair as informações específicas de saúde mental e colocar no seu documento, colocar no seu PCMSO, colocar no seu PGR. Os indicadores que você já tem, você só vai dar um olhar a mais para os riscos psicossociais. Então, não tenham medo de dar os primeiros passos com relação à NR1, não precisa ficar com tanto medo. Vejo que tem muita gente com medo. Contrato, faço esse questionário, não faço, muitas coisas vocês já fazem. Acho que a ideia hoje é discutir um pouco isso, gente. Não está tão difícil assim, né? Não fiquem com tanto medo com relação às ações, vocês são profissionais de saúde e segurança, souberam fazer isso com os outros riscos, por mais que tenha uma questão de subjetividade ali, mas a gente aprende, gente, a gente, né, tem bastante conteúdo, vocês têm bastante insumo, então a ideia é trocar um pouco disso para a gente começar já a escrever os nossos programas ali, a gente já colocar em ação. Quem não começou vai se sentir capacitado, sair hoje daqui já começar a fazer umas definições de programas e políticas. É só complementar, porque eu acho que você trouxe muito esse ponto da questão do documento vivo, doutora. Então, acho super importante a gente falar isso, sabe? Acho que a gente deixou para trás aquela questão de estou aqui para cumprir a legislação e ponto, né? A gente vai ser realmente, acho que a NR1 veio para cobrar os resultados, né? Vocês estão fazendo? Como vocês estão fazendo? Melhorou seus indicadores? Então, mais do que nunca,
é aquela história. Dado que você não mede, você não gerencia. Então, Perfeito. você vai ter que estabelecer indicador e você vai ter que saber o que fazer com eles, né? Então, é isso. Exatamente. Perfeito, gente. Muito obrigada, doutora Júlia, pela apresentação, a Letícia pelo comentário super pertinente. Agora, gente, dúvidas, questões aqui no chat. A gente já começou a receber alguns, mas antes de eu puxar as perguntas, eu queria só reforçar para quem não conhece ainda que a Closecare desenvolveu uma solução para ajudar especificamente com a parte de mapeamento, monitoramento e direcionamento de ações em cima dos riscos psicossociais, né? É o nosso protocolo NR1, nele a gente inclui aí a análise dos riscos com base no histórico de atestados e outros documentos de saúde, alertas em tempo real para casos de saúde que pode haver riscos psicossociais e também relatório de casos ativos de saúde mental dentro da população da empresa. Então, eu vou mandar aqui no chat o link da página falando um pouquinho mais desse nosso produto, para quem ainda não conhece. E eu queria começar puxando uma pergunta que a gente recebeu ao começar as perguntas, né? Puxando uma pergunta que a gente recebeu previamente, né? Então a gente sempre manda formulário também para coletar perguntas prévias. E essa pergunta é sobre. Eu sei que tem pergunta aqui no chat, tá? Eu já vou passar para essas perguntas, não desistam da gente. Mas uma pessoa questionou sobre uma coisa que a doutora Júlia até comentou, né, que é sobre essa integração entre áreas para trabalhar essa questão dos riscos psicossociais. Então, tem se falado muito sobre equipes multidisciplinares para lidar com as questões dos riscos psicossociais. O que vocês recomendariam em termos de composição de time e responsabilidades, né, de cada pessoa? Essa é a pergunta. Eu acho que, na verdade, você precisa conhecer as necessidades da sua empresa, né? Cada empresa tem um perfil, cada empresa tem uma necessidade, né? Para algumas pode casar muito bem você ter profissionais especializados em saúde mental, mas para outras, às vezes, não vai funcionar muito, né? Por isso que é importante você fazer uso dos questionários. E os questionários, eles, uma coisa que eu acho que é importante, eles precisam ser validados internacionalmente, né? Então, assim, o que eu vi, às vezes, nesses últimos meses, né, conversando, então, conhecendo empresas, muitas empresas vêm com, eu tenho a solução, eu tenho um questionário, mas, assim, como que você compila esses dados? Como que esses dados são extraídos? Então, são detalhes que realmente a gente precisa intervir. Nós da saúde, nós precisamos intervir nisso, porque nós vamos usar esse questionário, nós vamos usar esses dados. Em cima desses dados, a gente vai fazer um plano de ação. Então, não tem como falar assim, eu recomendo que você contrate esse tipo de profissional XYZ. Não dá. Precisa conhecer a empresa, né? Não sei se a Lê concorda comigo, mas eu acho que sem conhecer uma empresa não tem como dar uma receita, né? Com certeza, concordo 100% com a doutora aqui. Isso para tudo, tá, gente? Isso, se você for pensar em fazer um programa para risco, sei lá, físico, químico, biológico, se você for fazer algum plano de ação ali populacional, nada você faz, né, só porque está num calendário que você viu ou uma recomendação que outra empresa fez e que você assistiu. Você tem que tratar da sua população, você tem que ter um mapeamento diagnóstico da sua população, quer seja para riscos psicossociais ou qualquer outro risco, né, que você queira ali, você vai ter que avaliar, né? Então, acho que essa é a primeira coisa, não comprem soluções se vocês não sabem o que vocês querem atacar, se vocês não sabem o que vocês querem gerenciar, né? Não dá para falar. Isso a gente fala várias vezes, né? Que quando a gente fala em gestão de absenteísmo, é muito igual, porque as pessoas falam assim, qual que é o melhor plano de ação para eu acabar com o absenteísmo? Vai depender da sua população, né? Vai depender do que você já fez, assim. Então, o olhar de saúde, o olhar técnico, ele requer muito isso. Você saber aquilo que você quer. Senão, como que você vai demonstrar sucesso? Se você não sabia, né? Como que você vai direcionar um plano? Então, eu vejo assim, tem empresas que nem são os CDF os principais que estão sendo, que estão acontecendo.
acontecer CIDs do M, que também tem relação com os fatores psicossociais. E aí você está contratando, às vezes, um psicólogo como prioridade ali, sendo que a sua população talvez não esteja precisando tanto disso naquele primeiro momento, né? Então, concordo 100% aí com o que a doutora Júlia falou. Primeira coisa, gente, questionário, analise os dados, né? Então, questionário vai fornecer muito insumo, mas veja o que vocês têm lá na pesquisa de clima, veja o que você já teve, talvez, nos seus canais internos de reclamação. Os ali, periódicos. Talvez. Veja o que você tem nos periódicos, veja o que você tem na sua gestão de absenteísmo. Vocês têm múltiplas fontes de dados para vocês começarem a fazer esses planos de ação, tá? Então, eu acho que só acrescentando um pouco e concordando. Perfeito. Maravilha. E até vocês as duas começaram a comentar sobre essa questão dos questionários, a gente recebeu aqui pergunta e comentário sobre isso. Então, a Débora, por exemplo, trouxe alguns webinários que eu participei, tem se falado muito sobre a indicação de utilizar checklist para levantamento dos riscos psicossociais, como o HSE-IT ou o COP-SOC. Se eu estiver falando errado, me desculpem, gente. O que vocês acham dessa metodologia? E só antes de eu passar para vocês, eu vou complementar com o comentário da Nath aqui no chat. A Nath trouxe: acredito no potencial da ferramenta de termômetro de clima da empresa, que pode ser utilizada para mapear riscos e já direcionar a criação dos planos de ação, né? Então, acho que tem se falado muito sobre vamos usar questionário, vamos usar pesquisa de clima, né? Qual que é a melhor metodologia, qual que é a melhor ferramenta, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse assunto também. Acho que são coisas distintas, né? Pesquisa de clima, vamos dizer assim, é uma coisa que você vai ver lá na hora como está, alguma coisa que já está ocorrendo ou que já ocorreu, né? O outro, você vai fazer um mapeamento, você vai levantar os riscos que a sua empresa tem para poder bolar um plano de ação, para personalizar as ações preventivas antes da sua população adoecer. Então, quando você levanta risco, qual que é a intenção de você levantar riscos? É prevenção. Então, a gente tem que pensar sempre que a prevenção é um melhor jeito de você ter um saving na empresa. Então, você precisa escolher um questionário, sim. Muito se fala, sim, do HSE ou do COP-SOC, e não é só passar o questionário. Eu acho que isso é um detalhe importante, que muitas pessoas acham que é só... Eu recebi até de uma amiga, Ju, tô aqui na empresa, tal, qual questionário que é bom? Eu falei, mas o que você quer fazer? Né? Não é só passar o questionário. Como que esses dados vão ser compilados e depois de compilar, como você vai pegar esses dados e transformar em informação mensurável para você conseguir ter o diagnóstico e fazer o plano de ação. Né? Não é só passar o questionário, ranquear lá e... Não, cada questionário foi feito de um jeito. Geralmente tem licença, tem algumas outras. Não é uma coisa que você só assim, olha, preenche aqui. Não, como que você vai pegar esses dados e compilar? Como que você vai extrair a informação desses dados, né? Acho que isso é importante destacar também. Perfeito. Quer complementar, Lê? Eu acho que complementando, né, gente? É como aplicar também, né? Então, sim. Às vezes a gente abre ali o canal, aplica de qualquer forma, né? Sem uma padronização também, você vai extrair dando errado, né? E aí tudo se começa, o famoso se começa errado, não vai gerar insumos suficientes ali com credibilidade para você conseguir seguir as ações, né? E eu vi muito isso, acho que muito uma preocupação de qual o melhor, né? A pessoa quer ter o melhor, e aí às vezes assim, gente, escolhe um que realmente esteja ali fundamentado e usa aquele, né? E faça ali inicialmente, desenhe o seu processo de como você aplicar, igual a doutora falou, coloca no cronograma isso tudo. Poxa, vou fazer esse mapeamento, vou definir as ações. E às vezes, gente, é igual rede social na vida social, na vida pessoal. Muita informação,
né? E aí vocês querem fazer tudo. Quero aplicar 5 questionários, quero fazer 10 planos de ação, quero contratar um psicólogo, quero contratar não sei o quê. E aí vocês ficam frustrados, porque vocês vão pedir lá, vão ver o orçamento que tem para vocês começarem e vocês não vão ter. Ah, quero contratar esse software, gente, começa, né? Começa, assim, não fique muito tempo, assim, com muitas coisas. É um questionário, melhora o seu PGR, começa com uma ação. No outro mês, você vê o resultado ali da pesquisa. No próximo mês, você vai lá no canal, vê o que chegou. Calma para resolver as coisas, né? Porque se vocês quiserem, eu preciso ter um software, eu preciso juntar todas as informações de prontuário. Gente, vocês vão demorar 6 meses para ficar fazendo isso aqui. Então, começa com o que você já tem, porque se você está tendo a evidência clara, você vai conseguir construir uma ação, né? Então, acho que é um pouco disso. Calma, porque assim, vocês não tem caminho certo e errado, né? Vocês viram lá o manual também? Todo mundo na expectativa. Agora a gente vai ter certinho ali o que vai ter. Ele está aberto, porque vocês são os profissionais técnicos, né? Vocês têm essa formação e essa bagagem, tudo que vocês construíram já com os outros riscos é bagagem para vocês liderarem essas frentes e serem protagonistas disso. Lembrando também, só assim, que eu fiquei pensando, né? Tem população que, se você colocar um questionário muito longo, ele vai chegar na metade e falar, não vamos responder. E aí você jogou fora toda aquela compra que você fez o questionário, não serviu, não vai servir, né? A pessoa não vai responder inteira. Então, assim, se a pessoa a sua população já não é predisposta a responder, ler os comunicados corporativos, você vai ter que dar um passo antes e começar a fazer primeiro uma campanha de conscientização. Se você chegar lá e colocar o questionário para o pessoal responder, a chance de dar errado é grande. Perfeito. Eu ia puxar essa bola agora. Eu sou do marketing, né, gente? Então, comunicação é uma coisa que para mim é super importante. E eu ia comentar justamente do guia, né? Porque o guia que todo mundo ficou aguardando sair do Ministério do Trabalho e tudo mais, e saiu, e acho que tem dicas boas ali, mas no final do dia ele não fala assim, faça X, faça Y, justamente por causa do que a Letícia e a Júlia falaram aqui várias vezes. Cada empresa é uma realidade, né? Você precisa entender o que faz sentido no seu contexto, né? E, inclusive, sobre questionários, ele fala explicitamente isso, né? Não vamos determinar um questionário específico, mas aí ele fala, mas se você for aplicar, você precisa lembrar de se comunicar bem, você precisa lembrar da questão de confidencialidade, você precisa explicar para os seus funcionários por que aquilo está sendo feito. Então, eu acho que esse como realmente ressalta ainda mais do que exatamente qual ferramenta, porque a ferramenta depende muito do contexto, né? Então, acho que esse ponto é bem importante. E aí, puxando também uma coisa que veio para a gente antes, e eu vou incentivar novamente que mandem perguntas aqui no chat, porque eu estou de olho aqui na hora. Eu sei que se a gente entrar aqui num assunto bom, não vai dar para responder muito mais perguntas. Então já mandem o que está aí na cabeça de vocês, tá, pessoal? Eu ainda para puxar mais um detalhezinho sobre esse assunto que a gente recebeu aqui previamente também. Tem formas de mapear os riscos ocupacionais que são mais quantitativas e outras que são mais qualitativas, né? Qual que é o balanço ideal entre esses dois lados, dado as novas diretrizes? Eles se complementam, na minha opinião. Acho que você não faz uma coisa só qualitativa e nem uma coisa só quantitativa. E o PGR, né? Você não faz uma coisa só, acho que eles acabam se complementando. Talvez o quant seja mais rápido, não sei. E o quali, talvez você precise de uma análise mais profunda. Talvez num primeiro momento você faça um quant e depois no segundo momento você parta para um quali, entendeu? Mas eles se complementam. Concordo, eu acho que assim, gente, façam o que vocês
conseguem primeiro, assim, o quant acho que ele é mais palpável, né? Então, acho que pode ser uma boa estratégia ali para vocês colocarem no cronograma. Estamos falando de um grande cronograma aqui, de todas as ações que vocês precisam fazer sobre a NR1, essa é uma delas também. Sim. Boa. Perfeito, gente. E, bom, a doutora Júlia trouxe foi o último tópico, inclusive, ali da apresentação dela, né? Várias sugestões de boas práticas. E a gente tem visto várias sugestões em vários conteúdos que estão saindo sobre o assunto, né? Então, diante de tantas boas práticas, qual que você escolhe primeiro, né? Como que critérios você pode usar para decidir as primeiras boas práticas que você vai implementar na empresa? Acho que a primeira você tem que ter uma conversa franca com as altas lideranças, com quem manda na empresa, vamos dizer assim, porque se a empresa não estiver aberta e disposta a encarar, né, eu escutei já assim, mas se a gente levantar essa questão, a gente vai estar dando ideia, a gente vai estar aumentando o nosso risco. Juro, eu já escutei isso. E eu falei, mas o medo é justamente a desinformação, né? Então, tem uma conversa franca, né? A empresa está disposta a encarar, acolher e abrir os braços para os seus funcionários? Que a partir do momento que a empresa ela se mostra disposta, uma vez que ela abre os braços para receber essa demanda, que muitas vezes é uma demanda que está represada, né? Ou, vamos dizer assim, disfarçada com outras causas, né? A gente vê muito isso quando a gente faz gestão de absenteísmo. Às vezes são funcionários que entregam vários atestados de diversos tipos de patologia, e aí quando vai ver, na verdade, o problema era um problema de saúde mental. Então, a empresa ela precisa estar aberta. Eu acho que eu partiria desse princípio, porque senão gera uma insegurança do funcionário de falar, eu estou com uma questão de saúde mental e eu preciso procurar ajuda. Se a empresa não mostrar esse tipo de segurança, que é uma segurança psicológica para o seu funcionário, isso vai gerar, vamos dizer assim, esforços em vão. Acho que começaria desse ponto. Não sei se a Ale faria o mesmo. Exatamente, eu acho que assim, a questão, vou até trazer esse ponto da liderança, né? A alta liderança e os gestores ali. Gente, existe muita desinformação sobre qualquer coisa de saúde, tá? Imagina, então, para a parte de saúde mental. Então, se os gestores ainda acham que é frescura, que é corpo mole, esse tipo de coisa, quando você vai conseguir implementar uma ação, né? Então, as primeiras ações são realmente equalizar, né? Quem são os líderes nessas informações, né? Então, tem que ter lá dentro das ações, é por isso que tem inúmeras empresas que dentro dos serviços da NR1 está focando em treinamento da liderança sobre essa linguagem de saúde mental, porque sem isso, você não vai conseguir adentrar nenhum plano. SESMIT é pequeno, né? Dentro da empresa. Quantas pessoas tem na equipe de vocês? Não vamos falar sobre isso, né? Vocês acham mesmo que vocês vão conseguir estar presente em todas as situações? Vocês são multiplicadores, vocês são protagonistas de, exatamente como a doutora colocou, de puxar isso e falar, gente, a primeira coisa, primeira camada, a gente precisa falar de igual para essas coisas, né? Os canais precisam estar equalizados para falar sobre esse tema, porque senão nenhuma ação. Senão eu vou falar assim, mais uma açãozinha lá do SESMIT, né? E aí não vai funcionar. Não vai funcionar, e aí não tem a questão da segurança, né? Que a doutora falou. Mesmo porque, além do SESMIT geralmente ser uma equipe mais reduzida, muitas das ações que vão constar no plano de ação, elas não vão ser executadas pelo SESMIT, elas vão ser executadas por benefícios, por RH, né? Elas vão, vamos dizer assim, a gente vai mostrar
o que pode ser feito, mas a execução vai depender das outras áreas, né, das lideranças. Então, a gente tem que ter, acho que tem que ter isso muito claro. Às vezes a tarefa vem só para o SESMIT, só para a nossa área ocupacional, mas assim, quem vai executar são as lideranças, é o RH, é a benefícios, então tem que ter esforço de todo mundo. Por isso a multidisciplinaridade está muito em alta em relação a esse tema, né? Muito bom, gente. Eu vou voltar nesse assunto das boas práticas já, mas eu vou só fazer um parênteses antes de puxar essa outra pergunta, que eu já vou mandar aqui no chat, pessoal, o link do feedback do nosso evento. Adiantei um pouco isso, por quê? Porque eu quero muito ouvir vocês, eu quero muito ouvir o feedback de vocês sobre o evento. A gente sempre manda no final e manda por e-mail depois, mas eu não tenho recebido tantas respostas como eu gostaria, então estou fazendo um apelo aqui. As respostas, no geral, são muito positivas, mas gostaria de ouvir mais opiniões, e, inclusive, a gente já escolheu o tema de evento por causa de feedback que veio no formulário. Então, realmente, a gente lê e a gente leva em consideração. Então, vou pedir para vocês terem uma atenção especial nessa edição com o nosso feedback do evento. Sei que a doutora Júlia e a doutora Letícia vão querer saber o que vocês acharam também. E aí, voltando no nosso assunto aqui, a gente queria entender um pouquinho mais, né, sobre, ainda nesse tema de priorização de planos de ação, a gente provavelmente vai ter, dentro das empresas, uma população que já está doente, que já está com questões de saúde mental, porque, afinal, é a doença do século, né, gente? A gente sabe que o número de pessoas que estão acometidas por questões de saúde mental é muito grande. Algumas são relacionadas ao trabalho, outras não são, inclusive, né? E aí a gente trata primeiro essas pessoas que... A gente olha primeiro para as pessoas que já estão doentes, ou a gente trabalha primeiro em planos de prevenção, né? Qual que é a importância desses planos de prevenção dentro dessa nova perspectiva da norma? Qual que é a visão de vocês sobre esse assunto? Eu particularmente, como médica, não gosto de nunca priorizar, tratar uma população, lógico, tirando as emergências, mas assim, se tem pessoas que já estão doentes, a gente não pode deixar de olhá-las para priorizar a população ainda que não está. Eu acho que eu prefiro trabalhar com várias frentes, né? Então, a população, para a gente prevenir, vamos trabalhar na prevenção, sim. Prevenção, acho que é o que a gente mais tenta fazer e é o que a gente sabe, né, na nossa área, que é o que dá resultado, né? E como a gente, é o que eu falo, a gente precisa promover saúde e prevenir doença. Então, a prevenção não é só prevenir doença, a gente tem que promover a saúde também. Então, aquela pessoa que está saudável, vamos trabalhar ela se manter saudável. E as pessoas que já estão doentes, a gente tem que acolher, a gente tem que dar o suporte para elas continuarem o seu tratamento e assim conseguir voltar a ter uma vida produtiva, voltar a ser a pessoa que ela era antes de adoecer. Eu prefiro dizer falar em frente de trabalho do que primeiro e segundo. Exatamente. Vamos lembrar, né, gente, que em várias NRs a gente ouve as palavrinhas promoção e preservação, né? Acho que são constantes aí nas nossas leituras, então acho que não tem muito como separar, né? Vamos ter que ter essas ações conjuntas, não dá, acho que para falar, ó, não, só vamos prevenir, né? Só que as pessoas, e muitas delas estão em situações, né, se você for dividir os grupos ali, você tem as pessoas que estão em risco, né? Então, assim, estão muito próximas ali, às vezes, né, se não tiverem o tratamento adequado, de cometer realmente, né, um suicídio, de ter uma perda grande ali. Então, acho que a gente não tem como não olhar também para isso, acho que são ações que vão ter que acontecer juntas, né? Não tem muito como. E acho que separar isso, né? Olhar realmente, se você não tem, às vezes, uma equipe muito grande, faça a separação ali dos grupos, não é todos os CIDs, Fs que vão estar
em ações, né, genéricas ali. Então, acho que você, com o seu olhar técnico, você pode fazer essas classificações e ir trabalhando nesses subgrupos também, tá? Façam essa distinção também entre os subgrupos, né? Boa, Lei, você acabou de tocar num ponto que tem até a ver um pouquinho com o que mandaram aqui no chat de pergunta. Então, tem 2 perguntas. Vamos tentar juntar as 2 aqui nesses minutinhos finais para atender todo mundo. A Naomi trouxe, como mencionaram, às vezes pode surgir inicialmente outros CIDs, não necessariamente psicossociais, mas que no final se relacionam com questões psicológicas. Como fazer essa rastreabilidade? E o Matheus trouxe, qual seria a melhor forma da empresa ajudar colaboradores que já se encontram com problemas psicossociais? Então, acho que essas 2 perguntas a gente pode usar para fechar aqui o nosso conteúdo. Aí entra a gestão do absenteísmo bem feita. Então, fazer gestão é você ter uma análise crítica sobre os dados que você está enxergando. Então, acho que dessa maneira você consegue visualizar essa. Lógico que você vai precisar de uma pessoa técnica para fazer isso, né? Não tem que ser uma pessoa técnica da área da saúde, não adianta, né? De saúde ocupacional. E a segunda questão foi o Matheus que trouxe, né, Amanda? Isso, Matheus. Eu acho que, na verdade, se você faz uma gestão de absenteísmo, e a Lê pode me complementar, porque ela tem esse enfoque, né? Você consegue evitar que essa pessoa chegue a realmente, de fato, adoecer mais profundamente, né? Quando ela começa a entregar os atestados, essa pessoa já está mostrando que ela está com algum problema de saúde, né? E aí, agora, se você não fizer essa gestão, você vai, vamos dizer assim, você só vai enxergar a hora que ele realmente afastar. E os afastamentos por saúde mental, eles são mais longos, eles são mais complicados de retornar ao trabalho. A gente sabe que quanto mais tempo eles ficam afastados, mais difícil é para eles retornarem. Então, a gente sabe também, em questão de tratamento, quanto antes você tratar, mais rápido é a melhora dele. Então, tudo está ligado. Acho que a gestão de absenteísmo, ela acaba, junto com essa nova a atualização da NR1, vem para reforçar a importância da gente fazer esse tipo de gestão. Não é só porque a gente quer ficar cortando atestado, não. É muito mais do que ficar olhando, cortando atestado. Não é essa a intenção, né, de uma gestão de absenteísmo, muito pelo contrário. Mas acho que ela pode falar melhor do que eu. Muito bom, acho que essas foram ótimas perguntas, né? Então, esse exemplo que a doutora Júlia trouxe foi muito relevante. E ele acontece muito, muito aqui dentro da Close Care. A gente tem alertas específicos para isso, né? Que foram criados ali por equipe técnica, e eu posso falar que eu tô nessa configuração dessas regras. Claro que sempre o olhar final, né? A gente vai dar alertas, esses casos vão ser vistos ali por um profissional, mas é exatamente isso. Gente, é aquele funcionário que vem com múltiplos atestados, né? Enxaqueca é muito comum, tá? Pessoas que realmente depois envolve ali enxaqueca, uma crise de ansiedade, uma dor de cabeça. Então, CIDs de sintomas, R's no geral, né, que passa um dia, 2 dias, aí a pessoa vai de novo, e ela é um hiperatestador, e ela está procurando, às vezes ela não sabe, gente, às vezes ela só está indo pelo sintoma, ela não sabe ainda que tem um transtorno ali, né, psicológico em iminência de acontecer. Então, essas sinalizações, a plataforma vai apontando para o profissional de saúde para que ele possa intervir e essa pessoa realmente não adoecer. E o que a doutora Júlia falou, tratamento precoce. A mesma coisa, pessoas que passam em psicoterapias, você está vendo que, tipo assim, há muito tempo, muito espaçado, sabe? Tipo, e aí como a gente ajuda essa pessoa a ter o tratamento correto. Às vezes a pessoa só está passando pronto-socorro, gente, que ela, assim,
que vai ter ali, né? Uma consulta de pronto-socorro que vai realmente ajudá-la. Então, tudo isso é visto através da gestão de absenteísmo. Claro que a gente precisa fazer a gestão de afastado, mas é o que a doutora Júlia falou, afastou já é um pouco mais difícil, porque é uma doença já instalada, né? Ela vai ficar afastada, e essas são as estatísticas. Quando a pessoa está afastada, é muito difícil retornar. Não é uma opinião pessoal, nem minha, nem da doutora, né? São os dados ali que a gente coleta, e por isso que a gente tem que pegar e tratar e acolher essa pessoa e dar o devido tratamento, ver se ela está com o especialista correto, né? Ver se realmente, não é que você vai interferir, se vai passar a medicação, mas você, como médico, você vai conseguir ter esse olhar, né? Se pelo menos a pessoa está bem direcionada ali, se ela foi encaminhada corretamente. Perfeito, gente. Estou muito feliz com o resultado aqui do nosso conteúdo. Eu acho que a gente debateu pontos muito importantes dentro desse contexto da nova redação, né, da norma regulamentadora número 1. Então, muito, muito obrigada a todo mundo que participou, mandou perguntas no chat, esteve aqui com a gente, realmente presente. Muito obrigada, doutora Letícia, que está sempre aqui agregando nos nossos conteúdos. E muito obrigada ainda mais especial para a doutora Júlia, que topou vir aqui conversar com a gente, preparar esse material, bater esse papo, foi muito rico mesmo. Então, queria só deixar esses agradecimentos, dizer para todo mundo que gravação vai chegar no e-mail, todo mundo vai poder rever esse conteúdo, deixar esse obrigado para todo mundo e dizer que eu espero ver vocês nos nossos próximos eventos. É isso por hoje. Obrigada, doutora Júlia, mais uma vez. Obrigada pelo conteúdo, pelas dúvidas. Eu que agradeço o convite, foi um prazer e estou à disposição. Muito bom. Boa noite, gente. Até mais.